Esse é o canal da Clínica Gestão Integral da Vida. Nós estamos gravando sobre a deficiência intelectual, também conhecida como transtorno de desenvolvimento intelectual do DSM-5. No CID-10, a deficiência intelectual é conhecida como retardo mental. Nós até temos vídeos aí do CID-10, né, explicações do retardo mental no CID-10. Nós trouxemos aqui, porque tem um conteúdo um pouco diferente. O que é a deficiência intelectual, o transtorno de desenvolvimento intelectual? Ele é um transtorno com início do período do desenvolvimento, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Nós já falamos, inclusive no vídeo anterior, sobre esses domínios. E o que nós estamos fazendo agora é explicando o nível de gravidade nesses domínios, conceitual, social e prático. O nosso conteúdo de hoje é o nível de gravidade moderada. Nós vimos no vídeo anterior o nível de gravidade leve, e nesse vídeo nós vamos ver o nível de gravidade moderada, né? Então, porque isso é parte, esse conteúdo ele é parte desses déficits dos critérios diagnósticos. Ok? Vamos só voltar aqui. Então, o que tem a ver? Então, os níveis de gravidade moderada, nós vimos aqui no anterior, ele tem o nível leve, moderada, grave e profundo. Então, nós vimos o nível leve, que no CID-10 é F70 e no DSM-5 é 317 e assim por diante. O moderado é 318.0 e F71 no CID-10, 318.1 no DSM-5, F72 no grave, no CID-10, 318.2 no F73, que no CID-10, 318.2 no DSM-5, que é a deficiência intelectual ou retardo profundo, Então, nós vamos dizer hoje sobre as características do nível de gravidade moderada nos níveis conceitual, social e prático, de uma forma bem detalhada. Então, o domínio conceitual. Esse domínio conceitual, durante todo o desenvolvimento, as habilidades conceituais individuais, elas ficam bastante atrás dos companheiros. Nos pré-escolares, a linguagem, as habilidades pré-acadêmicas desenvolvem-se lentamente. Nas crianças em idade escolar, ocorre lento progresso na leitura, na escrita, na matemática e na compreensão do tempo e do dinheiro ao longo dos anos escolares, com limitações marcadas na comparação com os colegas. Nos adultos, o desenvolvimento de habilidades acadêmicas costuma mostrar-se em um nível elementar, haver necessidade de apoio para todo emprego de habilidades acadêmicas no trabalho, na vida pessoal. Assistência contínua diária é necessária para a realização de tarefas conceituais cotidianas, sendo que outras pessoas podem assumir integralmente essa responsabilidade pelo indivíduo. Só vendo aqui o que é esse domínio conceitual, que nós chamamos também de domínio acadêmico. Ele envolve a competência em termos de memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio matemático, aquisição de conhecimentos práticos, solução de problemas e julgamento em situações novas, entre outros. Nós vemos aqui que à medida que esse nível de gravidade ele altera, que nós vimos o leve lá, depois nós estamos vendo o moderado, a pessoa ela vai ficando
ela vai ficando mais dependente, né? Então, aqui no domínio conceitual, o desenvolvimento, as habilidades conceituais do indivíduo ficam bem atrás das dos companheiros. Isso numa comparação. Você pega aí um garoto de 12 anos, né? 12, 13 anos, e coloca ele ali na comparação com os colegas no mesmo nível dele, né? É difícil a gente pensar assim, eu vou pegar uma pessoa que está lá no nível, numa escola pública, né, que tem, não vou te dizer nem escola pública em si, porque a gente pega a escola pública, porque a gente sabe que os alunos da escola pública, eles não têm as mesmas coisas, né, que um aluno de uma escola particular não tem. A infraestrutura, eu não vou dizer em relação à capacidade, nós estamos falando da capacidade intelectual aqui, mas nem isso, então não se pode comparar assim, tem que pegar ele dentro daquela mesma particularidade, com as mesmas capacidades, com a mesma infraestrutura para comparar. Então comparou dentro daquela mesma infraestrutura, é que você vai ter ideia. Por que eu estou explicando assim? Porque de repente a pessoa ela pode pensar assim, mas então o meu tem um retardo porque ele não tem a mesma capacidade que um aluno lá da escola X. Não, esquece a escola X, porque a escola X lá, eles têm uma infraestrutura que às vezes aquele aluno lá da escola pública não tem. E não tem a ver com o nosso assunto aqui. Nos pré-escolares, a linguagem, as habilidades pré-acadêmicas desenvolvem-se lentamente. Então, à medida, ele vai desenvolver mais lentamente ainda. Mas como que eu vou saber? Sim, à medida que for ali fazendo essa comparação entre aqueles que estão juntos, aí vai ter uma ideia de como que é feito isso. Nas crianças em idade escolar, ocorre lento progresso na leitura, na escrita, na matemática, na compreensão do tempo e do dinheiro, ao longo dos anos escolares, com limitações marcadas em comparação com os colegas. Sempre lembra isso, em comparação com os colegas, aqueles que estão na mesmo lugar, na mesma situação, na mesma infraestrutura, né? A não ser que apareça um gênio dentro da escola. Aí esse gênio também já vai ser marcado com um conceito diferente. Nos adultos, né, o desenvolvimento de habilidades acadêmicas costuma mostrar-se em um nível elementar, haver necessidade de apoio para emprego de habilidades acadêmicas nos trabalhos na vida pessoal. Normalmente nos adultos, né, nos adolescentes, pré-adolescentes, aí fica mais evidente, né, essa dificuldade. Nas crianças até que não é evidente, mas não tão evidente, mas em relação aos adultos fica mais evidente. E diz que assistência, isso nós estamos ainda tratando do nível conceitual. Assistência contínua diária é necessária para a realização de tarefas conceituais cotidianas, sendo que outras pessoas podem assumir integralmente essa responsabilidade pelo indivíduo. Então, tudo que precisar de fazer, às vezes, essa pessoa ela dá até conta de fazer determinadas coisas, mas ela sempre vai precisar de apoio. Agora nós vamos falar do nível de gravidade moderada, nós estamos tratando do nível de gravidade moderada no domínio social. Só lembrando que o domínio social ele envolve a percepção de pensamentos, sentimentos e experiência dos outros. Empatia, habilidade de comunicação interpessoal, habilidade de amizade, julgamento social, entre outros. Então, vamos lá para um detalhamento. O indivíduo mostra diferenças marcadas em relação aos pares, no comportamento social e na comunicação durante o desenvolvimento. Né? O que tem a ver entre os pares? Às vezes, entre os amigos dele lá, ele vai mostrar diferenças, né? Essas diferenças na comunicação ali
com os amiguinhos, mesmo com as amiguinhas, né? Tanto dentro da escola, quanto ali no domínio social, até mesmo entre os amiguinhos dele que ele tem ali na rua. A linguagem falada costuma ser um recurso primário para a comunicação social, embora com muito menos complexidade que a dos companheiros. Então vai ter essa dificuldade, que o domínio social é basicamente a percepção, a empatia, né? Habilidade de comunicação. E às vezes a pessoa ela não tem essa habilidade de comunicação. Quer dizer que toda pessoa que não tem habilidade de comunicação tem essa... Não, não é bem assim não. Mas a pessoa, quando ela tem esse transtorno de desenvolvimento intelectual, ela vai apresentar isso de uma forma mais forte. A capacidade de relacionamento é evidente nos laços com família e amigos, e o indivíduo pode manter-se em amizades bem-sucedidas na vida e, por vezes, relacionamentos românticos na vida adulta. Então, nessa parte moderada, assim como a leve que nós vimos anteriormente, o indivíduo ele tem um domínio social, ele vai ter as dificuldades dele, porém, ele pode manter amizades e pode sim ter até os relacionamentos românticos, né? Na vida adulta, na parte de adolescência e na vida adulta. Pode, entretanto, não perceber ou interpretar com exatidão as pistas sociais, né? O julgamento social e a capacidade de tomar decisões são limitados, com cuidadores tendo que auxiliar a pessoa nas decisões. Então, o que vai acontecer? Ele não vai entender as pistas. O que são as pistas? Né? Porque o domínio social, essa percepção dos pensamentos, sentimentos, nem tudo é dito com palavras, mas com gestos, com expressões, até mesmo com palavras diferenciadas. Para quem tem essa capacidade aí desenvolvida, ele vai entender. Agora, quem tem essa dificuldade mesmo que pouca, ele vai ter essa dificuldade, ele não vai entender. As amizades com companheiros com desenvolvimento normal costumam ficar afetadas pelas limitações de comunicação e sociais. Há necessidade de apoio social e de comunicação significativa para o sucesso nos locais de trabalho. As pessoas com esse transtorno, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir ter amizades, porém, ele vai ter uma diferença ali. Essa diferença ela é notada, apesar de pouca, mas ela vai ser bem notada. Vamos para o nível de gravidade, ainda nível de gravidade moderada, que é o nosso vídeo de hoje, o domínio prático. O que é o domínio prático? Né? Nós até já falamos sobre o domínio prático, nós estamos aqui repetindo justamente para evitar que até precise buscar em outro lugar, né? Então, o domínio prático envolve aprendizagem e autogestão em todos os cenários da vida, inclusive cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, autocontrole comportamental e organização de tarefas escolares e profissionais, entre outros. Capacidade intelectual, educação, motivação, socialização, aspecto de personalidade, oportunidade vocacional, experiência cultural e condições médicas gerais, transtornos mentais coexistem e influenciam o funcionamento adaptativo. Basicamente, o domínio prático é a junção do domínio social e do domínio conceitual. Vamos para um detalhamento. O indivíduo é capaz de dar conta das necessidades pessoais, envolvendo alimentar-se, vestir-se, eliminações e higiene como adulto. O que é eliminações? Todo mundo sabe, é urinar, fazer cocô, né? É esse tipo de coisa.
higiene como adulto, tomar banho, né? Ainda que haja necessidade de período prolongado de ensino e de tempo para que se torne independente nessas áreas. Então, às vezes a pessoa tem essa dificuldade no início, mas à medida que ele tem acompanhamento, ele vai dar conta de controlar, ele vai dar conta de se desenvolver sozinho, apesar que é sempre bom, né? Tá ali auxiliando. Não é bom também fazer com que isso seja uma muleta, tá? O que é uma muleta? Uma muleta é que a pessoa utiliza para quando ela faz um tipo de cirurgia, quebra um pé, alguma coisa assim, que ela não consegue colocar o pé no chão, as pernas, e ela tem que usar aquilo por um determinado período. Então, a pessoa não pode ser uma muleta na vida do outro, que toda vez que o outro vai fazer alguma coisa, para ele andar, ele precisa de colocar o outro debaixo do braço. Preciso desculpa até o termo muleta, mas infelizmente tem pessoas que gostam de ser muleta e tem outras pessoas que gostam de ter uma muleta para ela montar em cima, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, principalmente esse tipo de quem tem esse transtorno, que pode piorar, ao invés da pessoa melhorar, ela pode piorar a influência do transtorno na vida dela. Vamos voltar aqui. Higiene como adulto, ainda que haja necessidade de período prolongado de ensino, de tempo, para que se torne independente nessas áreas, talvez com a necessidade de lembretes. Da mesma forma, participação em todas as tarefas domésticas pode ser alcançada na vida adulta, ainda que seja necessário longo período de aprendizagem, quer dizer, longo período de adaptação, que um apoio continuado tenha que ocorrer para um desempenho adulto. Emprego independente em tarefas que necessitam de habilidades conceituais e comunicacionais limitadas pode ser conseguido, embora com necessidade de apoio considerável de colegas. É normal, a pessoa ela vai ter aquela dificuldade dela, e se ela tiver apoio, né, tanto social como familiar, a tendência dela é conseguir. Se ela não tiver apoio, o que ela vai fazer? Ela vai ficar restrita a um canto. Então, se a pessoa ela chega num determinado lugar e que alguém apoia de alguma forma, ela vai sentir bem. Se não, ela vai sentir mal, ela vai ficar, né, ao invés dela crescer, ela vai regredir. Supervisores de apoio considerável de colegas, supervisores de outras pessoas para o manejo das expectativas sociais, complexidade de trabalho e responsabilidades auxiliares, como horário, transporte, benefícios de saúde e controle de dinheiro. Então, essa parte aqui também tem uma parte que a família tem que fazer junto, tem que estar junto, tanto, não apenas o pai ou a mãe, mas também os irmãos, que muitas vezes sobra apenas para um só, muitas vezes sobra só para a mãe é que muitas vezes o pai diz que ela é responsável pelo filho que ela colocou no mundo, como se não fosse filho dele também, e os irmãos dizem que aquilo é obrigação da mãe. Então, não é só de um, tem que ser o envolvimento da família para que a pessoa possa realmente ter esse desenvolvimento continuado. Uma variedade de habilidades recreacionais pode ser desenvolvida também. Essas costumam demandar apoio e oportunidade de aprendizagem por um longo período de tempo. Comportamento mal adaptativo está presente em uma minoria significativa, causando problemas sociais. Esse minoria aqui é até uma fala boa, porque a maioria tem comportamento mal adaptativo, justamente por aquilo que eu disse, né? Que a família, de uma forma ou de outra, ela não participa. Às vezes, quando participa um só. Isso quando não pega a pessoa e coloca numa instituição, simplesmente coloca numa instituição. Eu ouvi o relato de uma pessoa com esse tipo de transtorno, que ela diz que durante 4 anos
na vida dela, era pequena, colocaram ela numa clínica lá, num lugar, né? Que ela falou que ela perdeu 4 anos da vida dela. Ela falou, não entende por que eles fizeram isso, né? Quer dizer, para ela esperava que ela fosse tratada de alguma forma, de uma forma diferenciada pela família. Não foi tratada. Foi tratada como simplesmente uma pessoa que não merecia atenção. Porque à medida que a pessoa é dada atenção, amor, carinho, empatia, a tendência da pessoa é desenvolver. Bom, pessoal, esse foi o vídeo da deficiência intelectual, também conhecida como retardo mental, né, no seu nível de gravidade moderado. Né, nós detalhamos aqui a parte de domínio, os tipos de domínio que essa pessoa ela tem, que é o nível conceitual, social e prático. Se inscreva no canal, dê um like aí, se tiver alguma dúvida coloque, na medida do possível também nós vamos responder. Obrigado.